Jesus Cristo vive e reina, meus irmãos, graça, paz dele sobre nós, amém. Vamos ler João capítulo 13, do verso 1 a 11, que vai ser de base para a nossa mensagem nessa noite. Evangelho de João, capítulo 13, de 1 a 11, mas antes vamos fazer uma oração. Nosso Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade, nos dá a Tua bênção para que a mensagem da Tua palavra faça aquilo que o Senhor deseja em nossos corações. Para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com uma toalha que estava cingida. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Quinta-feira da semana da Paixão, o que devemos focar? Em isolamento por causa dessa pandemia. O que olhar na Semana Santa? Uma pergunta. Vamos focar o que aconteceu exatamente na quinta-feira da Páscoa do primeiro século, entre os anos 30 e 33, com Jesus de Nazaré e os seus 12 discípulos. O relato desse texto nos diz isso. Meus irmãos, nesse momento que o texto narra para nós, Jesus e os seus discípulos estavam num cenáculo ou um cômodo mobiliado em Jerusalém. E eles iriam celebrar a última refeição entre eles, que seria a última Páscoa. Seria a última Páscoa do Velho Testamento e seria a última Páscoa de Jesus com seus discípulos. Logo depois disso, Jesus iria instituir a nova Páscoa, ou seja, a sua ceia. E a partir dali entra a mesa da nova aliança e não mais a mesa da antiga aliança. O interessante é que no Evangelho de João não há nenhuma referência à ceia do Senhor. Enquanto que nos três evangelhos, chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, todos os três evangelhos sinóticos relatam a ceia do Senhor nesse momento em que Jesus estava com os seus discípulos no cenáculo. Mas o Evangelho de João não relata isso. João vai enfocar o lava-pés. O lava-pés é o foco desse texto. E o que João quer dizer para nós no lava-pés, meus irmãos, a respeito do fato ocorrido? Primeiramente, João está tratando de questões teológicas. Ele vai tratar do que Jesus sabia e ele vai tratar do que o diabo havia feito. O que é que Jesus sabia? Versos 1 e 3. Note:
Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. O que Jesus sabia? Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de voltar ao trono da glória celeste. Jesus sabia que já havia chegado a sua hora de morrer pelos pecadores na cruz do Calvário e ressuscitar logo em seguida para ser glorificado com o Pai. No verso 3 diz assim: sabendo, se refere a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Jesus também sabia que toda autoridade no céu e na terra o Pai lhe havia dado. E Jesus sabia que na sua humanidade, antes de ser humano, ele sempre foi o eterno Filho de Deus e que ele iria voltar para a sua glória celeste junto com o Pai. Então, a primeira questão que está aqui, que João quer dizer, é o que Jesus sabia. Mas também João quer mostrar para nós o que o diabo tinha feito. O diabo é o opositor de Cristo. O diabo sempre intentou atrapalhar a obra que Cristo veio realizar na terra. E diz no verso 2 que durante a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariotes trair Jesus. Ou seja, o diabo já havia lançado os pensamentos que estariam motivando Judas Iscariotes a levar Jesus ao julgamento judaico e depois a um julgamento romano e por fim sua injusta condenação como um traidor do Império Romano e a sua crucificação. Nós vemos que no lava-pés, meus irmãos, é importantíssimo que nós saibamos o que é que Jesus sabia e o que o diabo havia feito. Logo depois disso, então, João vai começar a narrar o lava-pés. Ele vai dizer que Jesus se levanta, Jesus coloca uma toalha após tirar a sua capa ou o seu manto, e Jesus então coloca água numa bacia e após isso começa a lavar e a enxugar os pés dos discípulos com a toalha sobre os seus ombros. E quando ele se achega para lavar os pés de Pedro, Pedro diz: não aceito, você está errado, você está invertendo os valores, não é o mestre que lava os pés, mas são os alunos. Não é o Senhor que lava os pés, mas são os servos. E então Jesus diz para ele: olha, se você não deixar com que eu lave seus pés, você não faz parte da minha turma, do meu colégio, você não faz parte dos meus amigos. E então Pedro fala: então me lava totalmente, Senhor, lava os meus pés, lava minhas mãos, lava meu corpo todo. E Jesus então diz para Pedro: Pedro, não é necessário quem já se lavou tomar um outro banho, mas somente os pés. Jesus estava fazendo uma referência a que quando alguém ia para uma festividade, as pessoas já iam banhadas. E como as estradas eram poeirentas, a única coisa que era necessária era lavar os pés. Então, meus irmãos, o texto nos deixa claro que o lava-pés é absolutamente essencial para os discípulos de Cristo. E a grande questão é: por que esse lava-pés é essencial para os seguidores do Senhor? E é aí que nós vamos entender que o lava-pés demonstra o amor fiel de Cristo. O que Jesus fez no cenáculo, lavando os pés dos seus discípulos, dos seus 12 apóstolos, é a demonstração do seu amor fiel por eles. É o que está no versículo 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. O Senhor Jesus está querendo dizer para os seus discípulos
que com aquela atitude ele estava mostrando que estaria se dedicando a eles, se auto-entregando por eles, colocando a sua própria vida no lugar da vida deles na cruz do Calvário, até o fim, até o último momento. Jesus os amaria como um servo que estaria se entregando, se autodoando, renunciando a sua vida por eles. O lava-pés nos mostra isso, o amor fiel de Jesus. Então é sobre isso que nós vamos rapidamente, a partir de agora, pensar nesse texto, o amor fiel de Jesus. O amor fiel de Jesus, meus irmãos, ele se caracteriza primeiramente por ser um amor humilde. O amor fiel de Jesus é amor humilde. Versos 4 e 5 nós encontramos isso. O amor fiel de Jesus é um amor de servo. Jesus tomou a atitude de um servo. Ele era um anfitrião, era ele que estava dando a refeição para os seus 12. Foi ele que convidou, foi ele que havia preparado toda a refeição pascual para os seus 12 discípulos. Logo, quem tinha que lavar os pés e limpar os pés dos convidados seria um empregado e não um anfitrião. Mas quando Jesus toma essa atitude logo depois que começaram a cear, isso não foi no início, foi no decorrer da ceia, Jesus está mostrando que ele estava nessa terra com o sentimento de servo. É o amor do servo. E o amor do servo caracteriza por um alto rebaixamento. Jesus inverte os costumes. Jesus se humilha. Jesus se rebaixa, Jesus se coloca abaixo, na verdade, da sua posição ali de anfitrião. Ele lava os pés dos seus discípulos e enxuga-os com uma toalha, porque ele faz o papel do escravo, ele faz o papel do empregado. Ele quer mostrar para os seus discípulos que o seu amor é um amor humilde, é um amor que serve. E esse amor de servo, esse amor humilde é um amor que tem atitude. Jesus não somente fez uma encenação com a toalha que ele viria para servir, encenando, dramatizando com a toalha, ele lavou e enxugou os pés. Ele tomou atitude, ele tomou a posição de se rebaixar, de se humilhar ali, para dizer para eles que o seu amor humilde é um amor que age em favor dos seus. Meus irmãos, diante desse amor humilde, que é o amor fiel de Jesus, nós devemos de tê-lo como nosso apoio. Na nossa vida, em que nos apoiar, nos apoiemos no amor que Cristo tem por nós. E apoiarmos-nos nesse amor que Cristo tem por nós vai nos dar sentido, razão, esperança para vivermos e compreendermos que a nossa casa não é nesse mundo. A nossa casa é na cidade de Cristo. A nossa casa é junto com o nosso amado. Quando Ele voltar, nós estaremos com Ele, estaremos em casa. Ou se antes de voltar Ele nos chamar já para Ele, estaremos com Ele em casa. Esse é o amor no qual nós devemos de nos apoiar. É o amor humilde que nos serviu ao ponto de dar a vida por nós. Então o amor fiel de Jesus, meus irmãos, é o amor humilde. Mas além de ser um amor humilde, é um amor soberano. Os versos 6 a 9, nos mostra o momento em que Jesus se aproxima de Pedro e que Pedro não aceita a inversão de valores que Jesus está fazendo. E ele diz para Jesus: não aceito essa maneira de você me amar, eu não aceito, eu não entendo dessa forma, você está errado. E aí que Jesus diz para Pedro: se você não aceita o meu modo de amar, você não tem nada a ver comigo. Jesus está dizendo: eu sou servo, mas eu também sou o Senhor. E as coisas têm que ser do meu jeito. O amor do Senhor é um amor soberano.
O amor do Senhor ocorre independente do gosto daqueles a quem Ele ama. O amor do Senhor ocorre independente das sugestões daquelas pessoas que Ele ama. É um amor soberano, é um amor livre. É um amor que está somente no Senhor, é um amor que não pode ser coagido. O Senhor resolveu amar, e o Senhor resolveu amar do jeito dele, pronto, e é assim que Ele vai amar servindo, mas é como Ele resolveu amar, Ele sabe que isso é melhor, e ninguém pode dizer para o Senhor, ninguém pode aconselhar o Senhor a agir amando de outra maneira, ninguém pode querer que o Senhor o ame conforme as suas próprias idiosincrasias, conforme os seus próprios sentimentos pessoais. É do jeito do Senhor. O amor do Senhor é soberano, ocorre independente do gosto ou da sugestão daqueles que são amados. Esse amor é soberano também, porque ele não é opcional. O amor do Senhor é uma necessidade real. As pessoas têm necessidade do amor do Senhor, do jeito que é esse amor, um amor servo, um amor doador. E por ser essencial aos homens, por ser uma necessidade real dos homens, o amor do Senhor é um amor radical. É do jeito de Deus e ponto final. E quem não se render, e quem não se submeter, e quem não receber esse amor não tem parte com Ele. O que nós precisamos fazer, meus irmãos, diante do amor soberano? Nos render a esse amor. Aceitar o amor do Senhor como é o amor do Senhor. E a partir daí, viver a nossa vida do jeito que o amor do Senhor diz para nós vivermos. Com alegria, com paz, vivermos o amor com paciência, vivermos o amor sem inveja, vivermos um amor sem inconveniências, vivermos no amor do Senhor, pacíficos, servindo, doando. Esse é o amor que nós devemos de render a nossa vida e nos alegrar em ter isso no nosso coração e em compartilhar esse amor que está em nós, porque nós nos rendemos a esse amor. É o amor soberano, meus irmãos. O amor fiel de Jesus é o amor soberano e é assim que nós devemos de aceitá-lo. Muito bem, já vimos que o amor fiel de Jesus é um amor humilde, um amor soberano, mas em último lugar, o amor fiel de Jesus é um amor santificador. É o amor santificador. Versos 10 e 11, Jesus falou para Pedro: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Vós estáis limpos. Vós estáis limpos, mas não todos. O que o Senhor está dizendo? Vós estáis limpos. Ele havia acabado de lavar os pés dos seus discípulos, ele diz: vocês estão limpos. E diz: mas nem todos. Ali havia um traidor, né? Verso 11 diz: ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. O amor do Senhor, que foi operacionalizado, que foi executado em prol dos homens na cruz do Calvário, ele continua operando na vida dos seus servos através da obra e da mensagem do Evangelho. O lavar os pés é a mensagem do Evangelho ser vivida dia após dia. Nós já estamos limpos pelo que Cristo fez por nós. Mas quando seguimos as instruções, os ensinamentos e obedecemos aos mandamentos do Senhor, nós estamos lavando-nos os pés. Ou melhor, estamos deixando que o Senhor continue a lavar os nossos pés. Isso deve ser sempre vivenciado. Isso deve ser vivenciado entre nós, na comunidade de fé. Foi por isso que o Senhor Jesus disse no verso 14, João escreveu: também vós deveis lavar os pés uns dos outros. A vivência desse amor no Evangelho, a prática do Evangelho.
o obedecer os ensinos de Jesus, praticar a humildade. Isso faz com que estejamos lavando os pés uns dos outros. Isso nos leva a uma vida de santificação, a uma vida de separação para Deus como povo de Deus. O que nós precisamos fazer, meus irmãos? Diante de um amor santificador, nos encher desse amor, darmos lugar ao Espírito Santo que derrama esse amor no nosso coração, conhecermos a palavra de Deus, conhecermos o Evangelho, deixar com que o Evangelho molde e transforme as nossas mentes e os nossos sentimentos, e a partir daí viver em comunhão com os nossos irmãos, servir os nossos irmãos do jeito de Jesus, ajudá-los e perdoá-los sem querer nada em troca, fazendo isso pela preciosidade que é os nossos irmãos, até mesmo os nossos inimigos, até mesmo aqueles que talvez um dia forem nos trair, estarmos nos entregando, estarmos sendo os menores, estarmos convivendo em paz, estarmos servindo uns aos outros. Isso santifica a nossa vida, isso lava os pés do povo de Deus, isso lava os nossos pés. É o Senhor operando na nossa vida ainda hoje, santificando-nos com o seu amor. Então, meus irmãos, nós falamos sobre o amor fiel de Jesus. Vimos que o amor fiel de Jesus é um amor humilde, é um amor que se diminui, é um amor de servo, é um amor soberano, é um amor que é da forma dele, do jeito do Senhor Deus e não do jeito dos homens, e é um amor santificador. Esse amor purifica o povo do Senhor. Meus irmãos, Jesus foi com os discípulos até o final, até a cruz do Calvário. Ele foi e amou os seus até o fim. Mas não foi somente com os discípulos, mas também foi conosco, porque somos dele, somos do aprisco que não estava lá, mas que ele orou por nós para nos ter também. Ele foi conosco até o fim. Até o fim. O amor do Senhor é fiel, ele nos ama até o fim. Precisamos ir com Jesus até o fim. Aconteça o que acontecer na nossa vida, estejamos sempre sujeitos a Jesus e ao seu Evangelho. Não vamos deixar de viver conforme o Evangelho. Vamos até as últimas consequências seguindo o Evangelho do Reino. Os homens estão com muito medo nesses dias. Os homens temem. Os discípulos logo depois disso passaram a ter medo quando Jesus foi crucificado. Os homens têm medo das situações que acontecem no tempo, na história, no aqui e agora. Mas o medo que os homens têm, o medo da peste, o medo da crise financeira, o medo do caos, não pode ser o nosso foco. Diante do caos, diante da crise financeira, diante da pandemia, coloquemos os nossos olhos no amor de Cristo. Coloquemos o nosso olho no Evangelho, meus irmãos, e nos fortaleçamos nisso, que o Senhor nos amou até o fim. E vamos com Jesus, vamos ser fiéis ao Senhor Jesus até o fim. Deus nos abençoe sempre, meus irmãos.